Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal Frontalizados. Estou aqui com o meu amigo Fernando Freua, eu sou Bruno Della Ripa e a gente estava batendo um papo aqui rápido, né, Freua? Sobre algumas coisas aí que deixam a gente meio pistola da vida, né? Que assim, charlatanismo, né? Aliás, é a essência do nosso canal. Exatamente, né? Tentar. Colegas que partem aí para esse lado meio obscuro aí. E aí a gente achou interessante, né, falar um pouquinho para vocês de como que a gente pode identificar, né, um colega que acabou indo por esses caminhos pelo lado ruim escusos e duvidosos, né? E para não dizer que a gente está tirando isso da nossa cabeça, a gente deu uma de contemporâneo. Exato. E perguntou, sabe para quem? Para o ChatGPT, né? Exatamente. Vamos ver o que o chat falou pra gente? A gente perguntou assim, GPT, como é que você identifica um médico charlatão? Charlatão, vamos lá. O GPT foi bem assertivo, né? Excelente, cara, fantástico. Então, cara, assim, aqui depois a gente pode até passar cada item que eles colocaram, né? Que o GPT colocou, mas o primeiro grande grupo, ele fala sobre comportamento e postura profissional, né? Interessante, legal. E o primeiro item que o GPT pontua pra gente é uma promessa de cura garantida, né? Quem, em sã consciência, numa ciência não exata como a medicina, garantiria cura para qualquer coisa? Tem que ser muito inconsequente, Tem que né? ser muito, porque existem tantas variáveis que pesam até sobre doenças curáveis. Sim, né? Parece aquelas coisas do tipo, traga o seu amor de volta em 3 dias, né? Ou devolva o seu dinheiro, exatamente, né? É uma coisa meio absurda, né? E essas pessoas sempre se apelam assim, para coisas e soluções miraculosas. Exatamente, né? sim. E geralmente baseados ali em um discurso meio milenarista, né? Do tipo, o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar, entendeu? Sim, que é aquela coisa de descobertas assim exclusivas, né? Não, porque no auge da sua profissão, depois de 30 anos, Dr. X descobriu um tratamento nunca antes descrito, que pode mudar vidas, né? Que são os vieses cognitivos, como, por exemplo, esse tipo de viés, que é o viés da entidade, né? O viés lá da... E você se pega aqui uma pessoa que tem um vínculo acadêmico, que às vezes pode até ser um vínculo acadêmico bom. Sim. Isso não garante que ela seja tecnicamente ética, boa. Ou assim como nem toda evidência é necessariamente uma evidência de qualidade, né? Exato. Nem todo vínculo se traduz em algo 100% confiável. Exatamente. Né, e, Brunão, geralmente essas pessoas têm um marketing também meio agressivo. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Uma coisa fazem assim, uma propaganda meio... Né? São pessoas que, assim, sem problema nenhum, saber, assim, reconhecer, né, a sua qualidade profissional, etc. Mas tem um pessoal que tá louco, exagera, né? Só falta alugar um Bugatti pra acabar aparecendo no videozinho do Instagram, né? Então, o primeiro ponto que a gente queria deixar para vocês é esse, assim, desconfie do médico que vier trazer uma solução miraculosa para você, né? Que só ele tem. Que ele é o detentor único, exclusivo daquele conhecimento. Exatamente. Ou o protocolo dele, o protocolo fulano de tal. Protocolo específico, né? Exatamente. Que nunca foi publicado numa revista científica. Que não exatamente, que não existe a tal da revisão pelos pares, né? Que nunca foi colocado em prova. Publicado à prova, exatamente. É o cara que ele não mostra, né? Como que ele tá jogando as cartas direito, né? E assim, se tiver então aquele discursinho de não, porque a indústria farmacêutica ela não vai deixar você saber a respeito disso, né? Esse discurso vende, né? Porque causa aquela coisa meio mística, né? Oculta. Que os grandes players não querem que você saiba que já existe a cura para tananã. Né? Suspeite, porque é isso que você falou. Ele simplifica algo muito complexo. Perfeito. Para minimizar né, aquilo e dizer que, enfim, por exemplo, não existe a cura, a indústria não quer ter a cura do câncer. Exato. Como se câncer fosse uma coisa única. Exatamente. São doenças completamente diferentes dentro de um grupo, subgrupos, né, inclusive, que recebe o mesmo nome, câncer, mas são doenças completas. Se você for falar de câncer de mama, mesmo dentro do câncer de mama você tem vários outros N subtipos, com células que expressam receptores, por exemplo, você tem lá o HER2. Então, assim,
Não, né? Minimiza, né? Exato, exatamente. Minimiza a complexidade da muito coisa, né? simples, né? Exato. É muito simples. Torna aquilo muito simples, a pessoa que é leiga, que não conhece aquilo, compra aquela ideia da simplicidade, Sim. daquela entidade, daquele problema, daquela patologia, e compra a ideia de que como que alguém, até hoje, em 2025, não conseguiu descobrir a cura do câncer, né? Exato, exatamente. O cara, ele se põe acima de pessoas muito sérias que trabalham, né, com isso especificamente, que publicam, que estão ali empenhadas em realmente desenvolver algo que seja eficaz, né? Ao contrário, né, Brunão? Eles geralmente se opõem, né? Exatamente, eles se opõem, exatamente, eles se opõem sempre. Exatamente. Ou eles se opõem ao que é a metodologia científica e diz que aquilo não tem como ser avaliado, né? Exato. Não tem como ser dimensionado, né? Ou então que não, os meus pares, eles não querem que eu fale a respeito disso. Então é algo que também chama atenção. Cara, né? eu vou te contar uma história. Tenho ainda, na verdade, um paciente que segue no consultório, talvez inclusive esteja assistindo, não sei se sim ou se não. E que é uma pessoa super bem orientada, enfim, uma pessoa intelectualmente que tem um nível de instrução muito grande, fez mestrado, fez doutorado, etc. E veio me contar um dia que passou em consulta com um fulano e durante a consulta o fulano sugeriu fazer um mapa astral do canal. Veja, né? Nada contra, mas, pô, tá louco, né? Tudo contra, isso é fato, de fato. Tudo contra, mas, assim, como é que se coloca, né? Não tem como, não dá procura um médico pra ele fazer um mapa astral, né? Não dá pra gente misturar religiosidade, crenças, né? Exato. Com medicina baseada em evidências, né? Não que você não possa ter a tua, né? Sim, claro, exatamente. Cada um pode ter, com a sua sem crença, problema. com A gente não tá aqui para discutir isso. Pelo contrário. Mas a gente já sabe, inclusive, o quanto que a fé ajuda, né, do ponto de vista médico. Perfeito. Mas, cara, não, a postura do médico é uma postura técnica. Exato. Ele tem que trazer o que a melhor prática, o que a melhor medicina diz. Sim. E certamente a melhor medicina não diz que você deve fazer um mapa astral para tratar um paciente. Não é para você rodar runas. Aí ele busca o padre, o pastor, o xamã, seja lá quem for que ele quiser buscar. Mas isso não se coloca numa consulta, né? Exato. Também, dentro disso, né, utilizar terapias que elas não são regulamentadas, né, Freua? Ou que elas sejam, inclusive, já proibidas, que já tenham evidência de malefícios e ozônio retal. Ozônio, exato. Tudo bem, pode ter a sua serventia para alguma coisa, mas não dessa maneira, né? Como colocam. E assim, nem documenta isso, né, adequadamente. Então você pega aquele prontuário vazio, que não documenta. Que não tem um termo de consentimento informado. Exato. Por quê? Porque ele não quer deixar traços. Exatamente. Né? Ele não quer deixar registros daquilo que ele fez. E geralmente esses profissionais, eles se apegam a meias verdades. Sim, né? sim. Aquilo que a gente falou lá no vídeo da vitamina D com o Diogo, né? Se você for estudar o mecanismo de como a vitamina D age no organismo, abre muita margem para pessoas venderem aquilo como algo muito resolutivo. Transforma-se a plausibilidade biológica em algo que, nossa, pode ter uma resolutividade, uma reprodutividade completa com o tratamento, né? O profissional que ele se vale só de estudos in vitro para dizer que aquilo é realmente eficaz. Isso é ignorar completamente, né? As evidências ou a ausência de evidência para aquilo, né? Exatamente. Alterar também, falsificar documentos, diagnósticos para justificar tratamento, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo, porque isso, assim, é completamente antiético. Não é só antiético, isso deve ser ilegal, né? Eu não sou operador do direito. Exatamente, mas eu acredito que você não possa fazer isso em nenhuma instância. Eu também acho que não. Antiético isso, né? Certamente Sem dúvida. Mas deve ser uma ilegalidade também, com certeza. Muito provavelmente. E é um ponto que eu acho bem delicado, assim, aquela chuva de exames, né? O cara te dá um ramalhete ali de exames, de várias folhas de pedidos que só pode fazer no laboratório tal, de não sei quem tal, e só pode manipular a substância, a medicação naquele lugar, que só ele faz também. E aí o mais interessante é o seguinte, ele manda o paciente, ele direciona o paciente para o lugar, onde ele vai ter um benefício em relação a isso, seja qual for,
inclusive financeiro, eventualmente. Particularmente com farmácias de manipulação, isso acontece, todo mundo sabe. E mais do que isso, Brunão, quando vem um resultado que está dentro do range, ele fala, não, mas apesar de estar dentro do valor de referência, para você não se aplica. Então ele quer individualizar, tornar uma medicina personalíssima e vai falar que não, aqui esse valor de referência aqui eu jogo fora, entendeu? Não, porque você tá com a vitamina B12 aqui em 500, não, mas você tem que ter uma vitamina B12 de 5.000. Então, por isso eu vou te prescrever o sorinho da vitamina B12 agora. Né? Exatamente, né? Se for um sorinho colorido, então... melhor ainda. Né? Já suspeite. Melhor ainda. Algo de errado não está certo, né? Ou então, vamos repor oligoelementos, né? O tungstênio, o molibdênio, gente, assim, desculpem, mas não há nenhuma evidência de benefício, né? Nenhuma evidência de qualidade de benefício nessas reposições, então isso é algo a se tomar cuidado. A não ser que o cara tenha, de fato, alguma coisa que seja desabsortivo documentável. Mas aí então, estamos falando de pessoas, de processos patológicos. Exatamente. Não, agora o problema é quando chega aquela formulazinha já, né, pronta. Né? Soro da imunidade. Soro da imunidade. Aí enfia uma vitamina C no cara. Exatamente. Aí eles geralmente utilizam o argumento do Linus Pauling, lá o cara da camada molecular, do 1S2, 2S2. Lembra da camada molecular? Sim, o Linus Pauling, ele usou vitamina C em doses cavalares e curou um câncer de rim e viveu até os 98 anos. Mas não foi a vitamina C que fez isso, gente. Pelo amor de Deus, né? A vitamina C vai sair na urina ali, entendeu? Difusão facilitada ainda, né? Não vai nem fazer... O teu néfron não vai nem fazer esforço para mandar ela embora. Pelo contrário, se você não fizer uma nefrocalculose depois, eventualmente, né? Associado. E assim, colegas que não têm registro, né? Isso aí é complicado também, né? Isso certamente é crime, né? Isso eu não sou, como eu falei, eu não sou operador do direito, mas isso é exercício legal da medicina. O cara que se diz um super, hiper especialista de uma especialidade que não existe. Isso também é muito Sabe o que eu mais gosto, Bruno? Dos especialistas em medicina endocannabinoide. Porque o canabidiol, que é utilizado, não é uma crítica ao canabidiol, mas o canabidiol, ele é uma medicação. Sim. E o sistema endocannabinoide é um mecanismo de ação daquele fármaco, então eu vou falar que eu sou especialista em dipirona. Pronto, nós somos médicos de gente, de pessoa. Nós não somos médicos de substâncias ou mecanismos de ação. Não tem como, tá? E, substâncias que servem como panaceia, né? Que melhora tudo para todo mundo, já é um negócio que você tem que suspeitar, né? Exatamente. Então, também toda essa maquiagem de algo, completamente milagroso, também tem que tomar muito cuidado. O canabidiol tem as suas indicações já bem claras, bem delimitadas. Acredito que a gente vai aí descobrir outras evidências ao longo do tempo, mas, gente... Até porque a medicina é uma ciência mutável, né, Bruno? Exatamente. As verdades médicas de hoje não necessariamente são as verdades médicas de amanhã. Exato, mas a boa prática médica deve ser guiada à luz da boa prática médica vigente. Excelente, né? Exatamente. Então, se você tem uma melhor evidência de que você vai usar a intervenção X para tratar o problema Y, use. Exatamente. Agora, se você carece de evidência, e não é aquela frase, mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Porque nunca foi colocado em prova para ver se de fato mal não vai fazer. Exatamente. Né? Exatamente. A não ser que seja alguma coisa realmente muito inócua, né? Sim, e aí a pessoa, se ela quiser usar, é problema dela, né? Que até pode existir uma situação dessa, apesar de não estar conseguindo pensar em alguma coisa nesse sentido agora, né? O discurso mal não vai fazer, né? Também cuidado com isso. Exatamente. Por favor, né? E dentro das boas práticas, né, a gente tem que lembrar que terapeuticamente tudo pode ter risco e tudo tem efeitos colaterais, tudo tem efeitos adversos potenciais, né? E colocar uma substância, uma prática como algo que só tem coisa boa, também é algo também é algo que também você deve desconfiar. Carece de suspeita, né? Então é isso, pessoal. Acho que é isso que o chat colocou aqui pra gente. Desconfiem de pessoas que tragam respostas
simples para problemas complexos. Exatamente, né? Soluções milagrosas. Como já citei o Carl Sagan, né? Perfeito. Para toda pergunta complexa existe uma resposta simples, clara, objetiva e geralmente errada. Porque perguntas complexas demandam respostas complexas, né? Perfeito. E então, pudera se a medicina fosse tão simples assim, quantas variáveis, né? E aí eu vou sugerir para você, que é público geral, né, não médico, que vocês deem um Google num efeito chamado efeito Dunning-Kruger. E aí vocês vão entender um pouco melhor o porquê que pessoas que têm um baixo conhecimento sobre determinado assunto têm uma impressão pessoal de que têm um conhecimento absurdo sobre aquele assunto, né? Porque não conhece as nuances, as variáveis que estão envolvidas naquele assunto. Excelente. Né? E aí depois, de acordo com o teu conhecimento, conforme você vai ganhando conhecimento e você vai sabendo todas as possibilidades do que aquele conhecimento pode te trazer, você entra no contrário daquilo, você começa a achar que você não sabe nada. Exatamente. É essa sensação diária que a gente tem de que a neurologia te dá um tapa todo dia. Né, é a curva do Dunning-Kruger. E nós, neurologistas, né, Bruno, a gente lida muito com situações de múltiplas variáveis. Com certeza. Quase então a gente pesa muito, porque, veja, a neurologia está envolvida com todos os órgãos e sistemas, né? Então a gente acaba tendo que pesar essas múltiplas variáveis, né? Então tomem cuidado, né? E na dúvida, peguem o seu médico de confiança, né? Vão no médico de confiança, que não tenha um discurso milenarista, né? Um discurso de fim de mundo, que não tenha... Veja, a indústria não é boazinha, de fato. Não é isso, uma indústria visa lucro. Sim. Mas ela não está contra você. Seria muito interessante para o Laboratório X descobrir a cura do câncer de mama triplo negativo. Com certeza. Porque ele ia vender que nem água. Que nem água, entendendo? E aí ninguém fala da indústria que não é regulamentada. Sim. Que é a indústria, por exemplo, de polivitamínico, exatamente. Entendeu, não? Que vende horrores e não quer ser regulamentada. A quantidade que se gasta com práticas que não tem nenhum tipo de evidência. De benefício. Exatamente. Né? Então aqui, gente, o intuito é dar munição para vocês conseguirem se proteger de pessoas, de profissionais que a gente sabe tem em qualquer profissão, né? Claro. Mas a gente está falando aqui especificamente dos colegas que infelizmente ignoram esses preceitos aí, que são preceitos básicos, né, Freu? E a ideia é assim, não é culpabilizar o paciente que cai nessa contrário, conversa. O paciente é a vítima. Exato, né? Exatamente. O paciente é a vítima. Tá? Exatamente. Então, municiem-se de conhecimento, de informação, para não serem ludibriados, tá? Porque esse programa surgiu justamente da gente não aguentar mais, da nossa revolta tá? Com o que a gente tem visto no consultório no dia a dia. Isso mesmo. Gente, um beijo pros haters, tá? Pode ficar à vontade. Eu já falei que a gente não responde haters. Não, tá? A gente não perde o nosso tempo com vocês haters, podem né, até escrever, mas a gente não vai responder, a gente não dá bola para vocês. E, pessoal, eu acho que era isso. Isso não é, a medicina é feita de bons profissionais. Exato. A gente está falando de uma exceção, mas que existe. Sim. Tá? E essa exceção, esse grupo, ele é um grupo muito pequeno, mas ele é muito barulhento. Exato, exatamente. Ele fala muito, ele aparece muito no Instagram, ele tem uma retórica boa, eles têm uma prosódia maravilhosa. Exato, né? perfeito. São grandes oradores, muitas vezes, né? Eles sabem se impor, se apresentar, eles sabem encantar, eles são ótimos em vender, né? Então tomem cuidado. Na dúvida, é uma prerrogativa sua buscar outras opiniões. Exatamente. E o médico que tem confiança e segurança na conduta dele, ele não se incomoda com o paciente que busca uma outra opinião. Muitas vezes a gente pede para um outro colega falar, cara, me ajuda aqui, eu não sei o que está Isso não é um demérito. Quantas vezes eu Você prezar pelo bem-estar do seu paciente, isso não é um demérito. Não, pelo contrário. Você pedir ajuda num cenário onde você está se sentindo desconfortável, tecnicamente, não é um demérito. Jamais. É buscar o melhor pelo seu paciente. Eu acho que é uma questão de sapiência, inclusive, uma sabedoria que a gente adquire ao longo do tempo. Eu concordo. Conseguir identificar as suas dificuldades, limitações e saber, melhor coisa é saber onde você buscar ajuda, meu amigo. Exatamente. É isso. É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Deixem os comentários, deixem sugestões de temas. A gente tem 2 temas polêmicos com 2 convidados em breve, que acho que vocês vão gostar. Vai ser bom, que são convidados também, que também têm a mesma pegada que a gente ali de, entendeu? Colocar o dedo na ferida. Sem tá? medo.
E muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Eu sei que isso é meio... Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida, mas ativem lá o sininho. Cara, isso é degradante, mas ativem o sininho, curtam, sigam o canal. Gerar engajamento pra ajudar a gente a continuar fazendo isso aqui. Encontrarem esse tipo de informação. Exato. Que a gente interpreta como uma informação a gente acredita de boa qualidade. Seja, exatamente, que seja muito útil, né? Que ajude vocês. E, por favor, tentem aí espalhar essa mensagem se vocês julgarem conveniente, certo? Muito obrigado, Muito obrigado, gente. Boa noite.